Olá, eu sou Lucas Anzolin e venho compartilhar com vocês um estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Este capítulo nos traz uma belíssima mensagem, uma reflexão profunda, principalmente a respeito da ideia da vida futura. Ideia esta que posteriormente seria uma das bases da doutrina dos Espíritos. Jesus, quando inquirido se ele era rei dos judeus, responde a Pilatos: "Você, assim, diz isso de mim porque ouviu de outros? Ou você fala isso pela sua própria opinião?" E Pilatos continua: "Mas você não é o rei dos judeus?" E Jesus respondendo: "Se eu fosse o rei, nós estaríamos neste momento em combate. Porém, o meu reino não é deste mundo." Pilatos novamente questiona: "Então você é rei?" E Jesus coloca que somente estava ali em testemunho da verdade. E nessa passagem da qual eu trouxe com as minhas palavras, conseguimos extrair diversos ensinamentos. Quando Jesus diz: "Meu reino não é deste mundo", então qual seria este reino a que Jesus se referiu? Juntando com o próprio pensamento espírita, conseguimos interpretar esta passagem como este reino, o nosso verdadeiro reino, que seria a casa do Pai. Este reino, que não é algo transitório, que não é algo material, que não se compara aos reinados que houveram na nossa história. Este reino é o reino espiritual. Não somente a espiritualidade da qual nós entendemos, principalmente quando desencarnamos, mas este reino espiritual de uma amplitude moral, de uma elevação espiritual, de um progresso enquanto indivíduos. Mas então Jesus, ele quis dizer que ele era um rei? Na verdade, não podemos compreender literalmente essa palavra rei para Jesus. Mas nós podemos entender e compreender o reinado de Jesus como sendo um reinado de autoridade moral. A realeza de Jesus é uma realeza espiritual. Em nosso mundo, temos diversos reis, rainhas, enquanto posição social, mas também temos aqueles que nós chamamos de rei de uma determinada área. Este é o rei da música, este é o rei do futebol, este é o rei da filosofia. Atribuímos a palavra rei para identificar uma pessoa que é muito boa em alguma determinada coisa. Mas ainda assim essas coisas são transitórias. Quando chegaremos no final da estrada, quando chegarmos ao final da vida, tudo isso irá se transformar e apenas levaremos conosco na vida futura os aprendizados adquiridos através das experiências vivenciadas aqui sim na Terra. Muito importante. Mas nós não podemos apenas focar e ter como base somente a vida terrena. Então, para entender um pouco da vida futura, podemos voltar alguns passos atrás e compreender a vida pretérita. Afinal, se eu estou aqui hoje, é porque eu vim de algum lugar.
E se eu vim de algum lugar, possivelmente lá na frente, para esse lugar eu retornarei. Eu gosto de citar a parábola do filho pródigo, pois simbolicamente ela mostra a ida daquele filho ao mundo, vivendo as experiências do mundo e depois retornando para a casa do pai. E nós também fazemos isso. Nós reencarnamos, aprendemos, temos as experiências, nos ajustamos, progredimos, principalmente conquistamos a moral. Mas logo mais voltaremos para o plano espiritual, para a nossa verdadeira morada. Voltaremos novamente nos braços do nosso Pai Criador. Quando eu compreendo que eu vim de algum lugar e voltarei para esse mesmo lugar, e nós podemos entender este lugar como sendo o próprio Deus, a própria força da criação, isso me dá uma leveza maior e faz também com que a minha fé me sustente para compreender que muitas adversidades que nós somos acometidos têm um porquê de ser, têm um aprendizado. Porque se assim não fosse, poderíamos entender ou subjugar que Deus, na sua magnitude, e Jesus, quando aqui esteve também deixando essas palavras, não foram justos. Mas quando eu olho para a vida em um leque mais abrangente, compreendendo a lei da reencarnação e principalmente da vida futura, a justiça faz sentido. Então, aquele que hoje sofre alguma determinada questão da sua vida, em algum determinado momento da sua vida, né? Por algum motivo, essa pessoa está passando por aquilo e precisa aprender. Em uma outra oportunidade, essa mesma pessoa poderá vivenciar outras questões. E assim, a justiça se faz presente através da lei da reencarnação. Todos, dentro desta lei, dentro da vida futura, são iguais. Não tem aquele que foi privilegiado, não tem aquele que foi rebaixado. Todos nós somos iguais. E isso, neste próprio capítulo, é nos colocado. Quando compreendemos que há uma solidariedade entre as nossas vidas. Neste momento em mim vive todas as vidas que eu já tive, apesar do esquecimento. Mas sabemos, através da doutrina espírita, que o esquecimento é uma bênção e não uma punição. Pois se assim não fosse, provavelmente seria mais difícil nós realmente conseguirmos os aprendizados. Pois se assim não fosse, poderíamos nos deparar com alguém que foi um algoz numa outra vida, ou nós mesmos, ao ter sido algoz de alguém, e ao se deparar com essa situação, a nossa mente poderia não suportar o peso, ou ainda fazermos algo de diferente que nos prejudicaria. Então a bênção do esquecimento nos dá essa força para o progresso, sempre pautada pela fé, como disse. E através desta fé, nós conseguimos seguir adiante. E compreendemos também que cada um é um aglomerado de vidas. E também, quando eu transcendo um pouquinho mais, como o Evangelho nos coloca, todos nós que vivemos e convivemos nesse mesmo orbe, neste mesmo planeta, também somos todos unidos em prol da mesma evolução. E ainda assim, na última reflexão que ele coloca sobre essa união, todos os povos de todos os lugares, de todos os orbes, se unem também em apenas um. Pois cada um de nós
é uma partezinha pequena de Deus. Temos a centelha divina que habita o nosso interior, e essa centelha divina é a mesma que habita todos os seres, novamente nos fazendo iguais, novamente nos colocando no mesmo caminho de evolução. Mas claro que dentro deste caminho cada um estará numa posição diferente, num papel diferente, num personagem diferente. E quando eu compreendo isso, eu passo a aceitar a vida. Eu passo a entender a vida como também uma grande bênção. E não mais culpo Deus, as pessoas, por alguma situação que eu esteja passando, mas sim aproveito esta situação que está sendo colocada na minha frente como um grande presente para aprender. Podemos recorrer à biografia de Chico Xavier e olhar para ela, observando tudo que este homem passou. E ainda assim, ele seguiu adiante dentro do seu propósito. Ele seguiu adiante dentro da sua missão. Chico não reclamava, por mais que ele sentia dor. Chico não desmotivava outras pessoas, por mais que o trabalho árduo fazia parte de sua rotina. E ainda assim ele seguiu, pois havia fé no seu coração, havia fé no seu espírito, que isso era algo passageiro e fazia parte, e faz parte de um grande aprendizado, que somente esse olhar a respeito da vida futura nos dá essa segurança. Ainda assim, quando Kardec questiona aos espíritos da codificação do porquê nós, seres humanos, ter intuitivamente essa busca, esse desejo, esse olhar para a vida futura, e os bons espíritos respondem que isso sempre fez parte da humanidade, justamente pelo progresso. Em algum ponto, até alguns podem questionar se somente o pensamento na vida futura não iria fazer com que nós aqui na vida material, na vida presente, deixássemos de fazer as nossas coisas, deixássemos de ter as nossas responsabilidades. E os próprios espíritos respondem que não, pois enquanto encarnados, alguns instintos que nos são pertinentes jamais vão deixar de existir, e justamente através deste instinto é que nós buscamos o progresso. Então a nossa busca por bem-estar está atrelada também à busca do aperfeiçoamento espiritual. Então a visão da vida futura não gera um contraponto nessa nossa vida atual. Até porque o que eu faço da minha vida atual agora vai possibilitar que a minha vida futura seja ainda melhor. Vai possibilitar que a minha volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, seja melhor, seja mais leve. E assim o aprendizado possa ser realmente aprendido. Pois enquanto nós não aprendemos, pois enquanto nós não pegarmos a lição e compreendermos o porquê, o para quê dela, voltaremos diversas vezes para aprender. Repetiremos a mesma lição para aprender. E Deus, na sua infinita bondade, é paciente e nos permite as inúmeras vidas. Deus nos permite as inúmeras possibilidades de reencarnação, para que no nosso tempo consigamos alcançar a perfeição, ou consigamos novamente redescobrir a perfeição que já há em nós, pois se somos criados em imagem e semelhança do Pai, também somos tão perfeitos quanto eles.
mas precisamos buscar o burilamento, precisamos ter a experiência, precisamos vivenciar, para aí sim voltarmos a esse Pai, voltarmos a esse verdadeiro reino, com a realeza em nossos corações, com a realeza moral, com a realeza espiritual, pois é esta realeza que irá permitir com que a evolução realmente se concretize. Então que possamos começar agora, na nossa vida presente, a dar esse passo importantíssimo rumo à vida futura, rumo ao nosso verdadeiro reino, que é o reino de Deus.